Boa tarde. O JPB de hoje começa com a imagem que deixou todo mundo chocado ontem. Uma discussão boba de trânsito acabou com a morte de um taxista. Você vê agora a imagem da câmera de segurança. O corretor de imóveis Gustavo Teixeira Correia e o taxista Paulo Damião dos Santos que se envolveram nessa confusão. Como a gente está vendo aí nas imagens, o taxista vai fazendo a manobra e o motorista de aplicativo aproxima muito. Ele pede para afastar. O corretor de imóveis, então, desce do veículo e depois de exatamente 9 segundos, entre esse espaço de tempo que ele desceu de um carro e foi até o outro, conversar, parece discutir com o taxista, ele acaba puxando a arma, como a gente vai ver aí na imagem, e atira várias vezes contra o taxista Paulo Damião. Logo depois de cometer o crime, ele sai caminhando normalmente e depois foi para casa. As imagens são fortes, chocam bastante e a gente vê aí mais uma vez o momento em que o acusado desce do veículo, ele estava no banco do passageiro, se aproxima também no vidro do passageiro do taxista que estava sozinho no veículo, troca algumas palavras, parece discutir e aí em determinado momento ele levanta a blusa, tira a arma e atira várias vezes. 9 segundos entre o tempo em que ele desce do veículo, possivelmente discute e atira várias vezes. A polícia ainda não confirmou se o atirador, Gustavo Teixeira Correia, tem posse ou porte de arma. Após o crime, ele foi para casa. A polícia cercou o local. Foram pouco mais de 3 horas de negociação até que ele se entregasse. A urgência com que os policiais do BOP e do Choque chegavam preparados para conter situações extremamente graves era movida pela pressa em deter o suspeito de atirar e matar o taxista. A situação neste momento ainda é tensa, bem no local onde nós estamos. O suspeito de ter atirado no taxista aqui no Bessa mora naquela casa, de acordo com a Polícia Militar. Um cerco policial nunca visto antes no Jardim Oceania, na capital. A informação é que ele tem um revólver e teria outra arma que ele faz uso, visto que ele faz parte de um clube de tiro. Então, uma pessoa experiente com armas e é preciso que a polícia, é uma situação crítica, a polícia tem que ter muito cuidado. Dentro da própria casa, com a esposa e uma filha menor de idade, o homem insistia em não se entregar. Já passava das 7 da noite quando os PMs entraram na residência. Estão entrando, eles entraram. Nessas imagens, o homem aparece circulando na sala. Havia a suspeita de que o corretor de imóveis estivesse armado. A esposa dele, que é advogada, ficou o tempo todo dentro da casa com o marido conversando com a polícia. De repente, um carro do BOP se aproximou e rapidamente o suspeito saiu, algemado, escoltado, direto para a central de polícia. É questão de tempo, né? Nós vamos conversando e ele resolveu se entregar. O tenente-coronel Ferreira, comandante do BOP, que participou das negociações, também falou sobre a arma. A arma não, ele disse que está aí, que disse que deixou aí, jogou, e o pessoal do GAT agora vai fazer a busca. Eu acionei o canil com o cão de faro para, caso o GAT não encontre, o canil conseguir localizar. De acordo com a assessoria da Polícia Militar, a arma ainda não foi localizada. Você viu na imagem, o crime foi por uma bobagem. A polícia disse que o atirador passou o dia bebendo. Juliano Roque conta pra gente agora os detalhes desse caso e a repercussão com os amigos do taxista. Era fim de tarde e a briga aconteceu neste local, a poucos metros da casa do suspeito. Segundo testemunhas, o atirador estava de carona com um amigo quando se desentendeu com o taxista que tentava estacionar nesta vaga específica para táxi. O corretor queria seguir pela rua e o taxista tentava manobrar o carro, ocupando parte da via. Foi aí que começou a confusão e o corretor de imóveis desceu do carro e atirou 6 vezes. Várias pessoas viram tudo. Quando eu vi os tiros, o cara estava de frente ao taxista com a arma no vidro e atirou nele. Testemunhas e a polícia informaram que o suspeito havia bebido durante a tarde. O cidadão que estava conduzindo o veículo disse que ele tinha passado o dia bebendo e estava levando mesmo para casa quando aconteceu essa ocorrência, esse problema com o taxista. A tentativa de socorro foi dramática. Paulo Damião dos Santos, de 42 anos, ainda foi levado com vida para o hospital de trauma, mas morreu pouco tempo depois.
A tarde nublada de sexta teve um triste fim para um trabalhador e para uma população inteira. Paulo era uma pessoa muito pacata, certo? Muito brincalhão, certo? Ninguém tem o que falar dele, né? Porque ele faleceu agora que, vamos dizer isso, não, realmente ele era uma pessoa muito pacata mesmo. A categoria fica revoltada com uma situação dessa, de você estar no seu trabalho, quieto, trabalhando, pensando em levar o seu pão de cada dia para casa, e aí chega um cidadão desse para tirar a vida. A gente está vendo tanta impunidade nesse mundo que a gente fica sem querer acreditar. E o nosso medo é justamente na audiência de custódia amanhã, esse cidadão sair pela porta da frente do fórum. Gente, olha só, esse crime aconteceu pertinho das 6 da tarde, numa área de grande movimento, já que é próximo de uma escola, um supermercado e uma igreja. Essa movimentação foi filmada por algumas pessoas no local e as imagens divulgadas nas redes sociais. Dá só uma olhada na correria que aconteceu logo depois do crime. Pelo horário, havia muita movimentação no trânsito e também nas proximidades dessa escola, do supermercado e também da igreja. A gente vê pessoas desesperadas, ainda sem entender o que tinha acontecido, muitas delas buscando explicações, inclusive as primeiras informações teriam sido de um assalto que teria acontecido nas proximidades do supermercado. E deve ser realizada hoje a audiência de custódia do atirador, Gustavo Teixeira. Ao vivo, Ítalo de Lucena tem as informações. Ítalo, muito boa tarde para você. Oi, Danilo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no JPB de hoje. A gente trazendo toda a programação para esse dia. A polícia se prepara para perto de 1 da tarde sair com o Gustavo Teixeira Corrêa, de 42 anos, de dentro da central de polícia. Ele está na carceragem desde ontem, quando saiu de dentro de casa, foi levado pela Polícia Civil, também pela Polícia Militar, para a central de polícia. E a programação é que hoje, 1 da tarde, ele saia de lá e venha em direção ao Fórum Criminal aqui no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa. A expectativa é que essa audiência de custódia aconteça a partir das 2 horas da tarde. Ainda ontem à noite foi uma movimentação muito grande na central de flagrantes, na central de polícia, na verdade, para onde o Gustavo foi levado após toda a negociação, após uma noite cansativa, como a gente viu na reportagem do Juliano Roque. Então a programação para esse início de tarde é que ele chegue aqui por volta de 1h30, 2 horas da tarde, já que vai sair da central de polícia às 13 horas, 1 da tarde. Danilo, a gente continua aqui e volta ainda hoje com outras informações ao vivo aqui no JPB. Ok, Ítalo, até já já.